Olá, esse é o nosso segundo vídeo da unidade 2 e nesse vídeo a gente vai tratar sobre educação e transformação social. Vamos trabalhar as contribuições de Marx, Bauman, Dewey e Arendt, Hannah Arendt no caso. Bom, quando a gente pensa no pensamento marxista em relação à educação e em relação ao seu pensamento em geral, a gente pode dizer que Marx nos ensina a pensar um pouco sobre as estruturas sociais e culturais, né? E para isso a gente tem um dos conceitos centrais de Marx é a questão do materialismo histórico. E o materialismo histórico ele é importante porque ele vai nos ajudar a entender o capitalismo e observar um pouco a maneira como a organização econômica define as estruturas sociais e culturais na sociedade. Marx vai ter uma influência da dialética hegeliana, que tem essa relação entre tese e antítese que vai gerar uma síntese e ela tem uma certa circularidade, né? E isso vai ser aplicado às transformações sociais impulsionadas pelas forças de oposição. No caso, a gente pode dizer que é a luta de classes, né? Um conceito também fundamental em Marx é a questão da alienação no trabalho. Marx vai nos ajudar a pensar essa separação do trabalhador dos seus produtos, do seu trabalho, e de forma que esse produto do trabalho ele vai se transformar em estranho para si mesmo e para o mundo também. Outro ponto essencial no pensamento do Marx é a questão das classes sociais, né, a relação capitalismo. Para Marx, Marx vai dividir o capitalismo em sociedade, aliás, o capitalismo divide a sociedade em classes antagônicas, que é a burguesia e o proletariado, com interesses obviamente opostos. Um outro conceito importante é o conceito de mais-valia, que é um conceito central em Marx. Ele vai se referir ao valor excedente que o capitalista obtém do trabalho, além do que é pago para o trabalhador. E das propostas essenciais da elaboração marxista é a ideia da superação do capitalismo. Marx vai propor, então, propõe que o proletariado, ao tomar consciência da exploração, né, seria capaz de superar o capitalismo e instaurar uma sociedade sem classes. Um outro autor que a gente trabalha nessa unidade 2 é o Zygmunt Bauman. E o Bauman vai trabalhar com esses conceitos. O primeiro conceito é a ideia da modernidade sólida em Bauman, né? Que tem a ver... Bauman descreve a modernidade sólida como uma fase estável e previsível, organizada em torno de estruturas burocráticas, né? Que é a sociedade moderna. Ele também vai falar da sociedade, da modernidade líquida, que Bauman vai definir então como um período de incerteza, com flexibilização das identidades e uma constante adaptação, né? Que é a nossa sociedade neoliberal, né? Também Bauman vai falar sobre a ideia do consumo e da identidade. Na modernidade líquida, então, o consumo se torna central para a identidade individual, levando as pessoas a buscarem orientação em figuras externas, né? Outro ponto fundamental que aparece nessa unidade 2 também são os conceitos de educação e democracia, e a gente está falando aqui do John Dewey, né? Para Dewey, a educação e a democracia ela tem relação direta com a educação, ela é fundamental justamente para a experiência do estudante, porque ela vai desenvolver no estudante a inteligência social. E no que diz respeito à sociedade democrática e educação, Dewey destaca que a educação para a democracia ela deve ser vivida na prática, promovendo a cooperação e o respeito mútuo. Um outro ponto central em Dewey também é a questão da participação social no aprendizado. A ideia de que o aprendizado democrático ele ocorre pela participação ativa na sociedade, permitindo a construção de uma personalidade democrática. Por fim, na nossa unidade, a gente trabalha trabalhou, que apareceu no vídeo, um pouco com o pensamento da Hannah Arendt, né? Então,
no que diz respeito à ação na educação, né? Para Arendt, a educação ela deve possibilitar a ação e a pluralidade, essenciais para o desenvolvimento da subjetividade. E aí, no que diz respeito à subjetividade e à vida pública, a Arendt vai defender que a subjetividade só se constrói na interação com o outro, sendo o espaço público essencial para a ação política. A educação, ela também é vista como espaço de início. A Arendt vê, então, a educação como um espaço para que novas gerações introduzam inovações, preservando e renovando o mundo comum. E por fim, a Arendt vai trabalhar com a ideia da educação e do conservadorismo produtivo. Para Arendt, a educação precisa preservar as novidades das novas gerações, permitindo sua introdução em um mundo já estabelecido. Bom, esse é o nosso segundo vídeo, segundo e último vídeo desta unidade 2. Vocês, então, após a leitura do texto, esse vídeo que de alguma forma auxilia sintetizando um pouco a discussão, a ideia é que vocês agora façam a leitura do texto, assistam o vídeo e que vocês desenvolvam as atividades propostas dentro do prazo. Qualquer dúvida, vocês utilizem o fórum de dúvidas para questões e etc. E eu me coloco à disposição para auxiliar vocês no que precisar. Bons estudos!